Opa, Ricardo Cropanizo aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso projeto Sabor de Jesus. Essa aula é uma aula de plano de ação do livro Viva Antes que Você Morra. Nós chegamos agora no capítulo 3, que é a terceira pergunta das 5 perguntas básicas sobre a vontade de Deus para a sua vida. Se você caiu aqui nessa aula, saiba que a gente tem aqui o resumo desse livro gravado em podcast, disponível nas principais plataformas de podcasts, né, como Spotify, Google Cast, Amazon Cast, Apple Cast, todas essas plataformas você encontra. Você não precisa pagar para ouvir, você segue as regrinhas lá das plataformas, né? Às vezes você vai ter que ouvir um anúncio, algumas regrinhas, mas você pode ouvir gratuitamente. Mas também você tem os áudios aqui no YouTube, tá? É onde você está assistindo esse vídeo. Então você pode também ouvir por aqui. E aí, quando você ouve o podcast, você tem a aula complementar, que é a aula de plano de ação de como colocar em prática aquele capítulo que você acabou de ouvir. Isso não deixa de ser importante você ter o livro em suas mãos para você ler e ter o seu próprio entendimento, né, dentro do contexto da sua vida. Isso é muito importante. Lembrando que a gente tem as aulas principais. As aulas principais são as aulas matrizes, né? Como a matriz Sabor de Jesus, a cascata de taças de Deus, que a gente gravou agora também, soltou lá para você. Todo o projeto ele segue a metodologia da matriz. Então a gente tem várias aulas que vão desdobrar as matrizes e tem os livros que ajudam você a entender como se comportar e ter uma atitude conforme Jesus teria, conforme Jesus teve, deixou exemplo para a gente na palavra, para que você possa cumprir com a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Vamos para a aula então de hoje? Capítulo 3, como posso reconhecer a vontade de Deus? Essa terceira pergunta. Uma coisa importante é, quando você busca descobrir alguma coisa, significa que você está descobrindo algo que já existe, mas que você não tinha conhecimento. Olha que coisa importante isso. A vontade de Deus para a tua vida, ela já existe. E quando você busca descobrir essa vontade de Deus para a tua vida, olha só que importante, ela já existe. Deus já tem vontades na sua vida. Ele já tem vontades. E quando você tem essa explosão de ação para descobrir essa vontade de Deus, você começa a ter revelações muito importantes. Por quê? Porque você não tinha conhecimento antes. E eu resolvi colocar 3 tipos de conhecimento que existem aqui. Lembre-se que você tem a informação, lembra da aula que a gente colocou? Você tem a informação. A Bíblia, ela só é informação, é tinta preta no papel branco. Quando você pega a Bíblia e você lê, e você começa a meditar, e aí você começa a ter entendimento daquela palavra, ou seja, como que você deve se comportar e deve agir através do exemplo da palavra que está ali. E você tem esse entendimento, e você encaixa aquilo no contexto da tua vida, e você realmente coloca em prática na tua vida, que é a maior dificuldade, o que acontece? Você tem um entendimento e o conhecimento. Conforme você vai praticando isso, você vai se tornando especialista nisso. Aí você acessa a sabedoria. O que é a sabedoria? É você saber o que fazer, ou seja, quais decisões tomar em todas as escolhas que você toma no seu dia a dia, e fazer. Essa é a dificuldade. Saber o que fazer e fazer. Resistir. Existem 3 tipos de conhecimento importante para você saber. O primeiro é que você sabe que você sabe. Exemplo. Você sabe escrever? Você sabe escrever? Se você sabe escrever, você sabe que você sabe. Eu sei escrever. Então você sabe que você sabe escrever. Você tem consciência disso. O que você tem consciência que você não sabe? Você sabe tocar violão? Se você não sabe tocar violão, você tem consciência de que você não sabe. E você pode simplesmente estudar e buscar informação, fazer um esforço para entender, treinar, adquirir o conhecimento até a hora que você vai ficar sábio. Lembra de programa de televisão, até sei lá, em shows, em cultos, em qualquer coisa que você for, às vezes tem aquele negócio, Lá maior. O que é o Lá maior? É o tom da música que mudou. O cara sabe a música, mas mudou o tom, então mudou toda a sequência de notas e acordes, notas, harmonias, melodias e por aí vai. O cara vai lá e muda, porque ele sabe agora tocar um instrumento, porque com o tempo ele foi adquirindo a sabedoria, ele sabe como que tem que tocar agora e ele sabe como acessar esse tom novo. Então ele sabe que ele sabe, mas um dia ele soube que ele não soube.
Olha que doideira. Ele soube que ele não soube. Eu não sei tocar violão. Eu não sei mudar o tom da música ao vivo ali na hora. E aí o cara vai estudar e você adquire o conhecimento. Só que existe uma parada bem difícil que é não sabe que você não sabe. Não sabe. Então, por exemplo, se eu virar para você e falar assim, ó, você sabia que existe vida na Lua? Inventando aqui, tá? Sem nenhum problema. Existe vida na Lua. É mesmo? Não sabia disso. Vem um lado cético, vem um lado diferente, um lado que não entra na cabeça. Só que conforme você vai descobriu aquilo, a partir do momento que você olhou por 3 segundos por cima do muro, você nunca mais vai desver o que um dia você viu. Assim como você nunca vai desouvir o que você um dia ouviu. Então o que acontece é quando você ativa os seus sentidos principais, que é o ouvido e a audição, e você olha por esses 3 segundos ou escuta por esses 3 segundos em cima do muro, você soube da existência de alguma coisa. Então você não deixa de saber, você tomou consciência daquilo. Então você já transfere que você, olha, existe aquilo, mas eu não sei acessar aquilo. Então começa através de uma curiosidade, através de uma plantação de uma sementinha, você a buscar aquilo. E muitas vezes você precisa ter muita disposição. Para você descobrir o que você não sabe, você precisa ter disposição. E disposição é a única coisa que Deus não vai te dar. Ele precisa que você tenha disposição. É por isso que é tão difícil, às vezes, para algumas pessoas, acessar a vontade de Deus. Porque é mais fácil ela andar no que ela está acostumada, ela andar na zona de conforto. E desde a criação de Adão, Deus quer que você faça escolhas. E que você escolha, através do livre-arbítrio, por Ele. Você tem a livre escolha, mas você não tem a livre consequência. Por isso que a maior habilidade do ser humano hoje é a habilidade de tomar boas decisões. E você olhar para a palavra e tomar as suas decisões, olhando para as consequências dele lá no futuro. Você vendo que as suas decisões não são por conveniência, elas são por convivência. É bom para você, é bom para todos. Porque para você ser significante para Jesus, significante para Deus, você precisa ser significante para os seus irmãos, para as pessoas que estão aqui. Todos nós somos irmãos. Eu sei que é difícil quando a gente traz, lembra da matriz Sabor de Jesus, que a gente tem lá na vida, né? A gente tem lá o talento, a gente tem a competitividade, a gente tem a nossa saúde e a performance emocional. Se você anda sozinho, é muito difícil aceitar. Na verdade, você odeia a esquerda porque você é de direita, você odeia o direito porque você é de esquerda, você odeia o de cima porque você é de baixo, você odeia o de baixo porque você é de cima, você odeia o cara que segue aquela igreja, o outro que segue aquela igreja, o cara que torce para outro time, o cara que torce para um time diferente. A gente odeia, né, todo mundo que sai fora da nossa tribo. Mas a partir do momento que você toma consciência de que eu estou pegando, através do livre-arbítrio, eu estou andando na verdade, que Jesus apresenta a verdade através da palavra, e aí você começa a caminhar com Jesus, você acessa os seus talentos com competitividade olhando para Jesus. Você cuida da sua saúde olhando para Jesus. E você tem uma performance emocional olhando para Jesus. Então você passa a amar as pessoas, mesmo que você não conhece, mesmo que elas magoaram você, com mais facilidade. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque você precisa de disposição. Você precisa descobrir isso, como fazer isso. Eu vou falar, eu estou te falando aqui como se eu soubesse? Claro que não. É muito difícil você amar alguém que te traiu. É muito difícil você amar alguém que te passou para trás. É muito difícil você amar alguém que te passou para trás, que te deu que te fez algum tipo de mal. É muito difícil. Mas, querendo ou não, se você olhar a história de Jesus, ele fez isso o tempo todo. Ele foi um exemplo. Por isso que a palavra é um grande exemplo. Então, esses 3 tipos de conhecimento é muito importante para você trabalhar e saber assim, cara, Deus já está com uma vontade para mim, Ele já tem uma vontade para mim. Eu só preciso mostrar para Ele que eu estou afim de descobrir essa vontade. Deus, eu quero ver a Tua vontade, Deus. Deus, me apresenta a Tua vontade. Deixa eu ver ela, o que é. Deixa eu perceber e compreender aquilo que eu vejo e ouço, mas não percebo e não compreendo. Muitas vezes você está olhando por cima do muro, você está ouvindo atrás do muro, mas você não está conseguindo perceber e compreender, ou seja, trazer para o teu estágio de consciência, entendeu? Por causa dos ruídos que existem na tua vida. E os ruídos, muitas vezes, que não vão te levar para um futuro diferente para você realmente fazer a obra de Deus aqui na Terra. Bora lá. Outra coisa que você precisa saber, você precisa conhecer as características e saber como é a aparência daquilo que você procura. Quando você está buscando... Essa semana aconteceu uma coisa legal. Eu estava na casa de umas pessoas, aí a gente estava fazendo churrasco, aí uma pessoa perdeu lá
perdeu uma pulseirinha, né? Perdeu um negocinho que estava na pulseira. E aí todo mundo começou a procurar. Procura e não acha, não acha. Aí chegou uma hora que eu falei assim, mas o que vocês estão procurando? Eu estou procurando o quê? Eu estou ajudando vocês a procurar o quê? O que é? Ah, é um pingentinho. Ah, mas como que é isso? Ah, é assim. Tá bom. Me passaram características que me fez imaginar. O que eu imaginei, não sei se era verdade, mas acharam, mas eu também não fui lá. Deixa eu ver se era aquilo que eu imaginava. Mas é muito difícil você procurar aquilo que você não sabe como parece, né? As características. Te falaram para você ir procurar uns briefs do mato, né? Tá bom, vou procurar uns briefs do mato. Aí você acha um monte de coisa. Mas o que é um briefs? Qual é a aparência de um briefs? Será que aquela pessoa não deu um nome diferente para garrafinha de água? Entendeu? Será que ele não está querendo a garrafinha de água dele que jogaram no mato? E você está procurando o briefs e ele chama no país dele lá, na língua dele chama briefs, ou o apelido da gíria dele, sei lá. Então é importante você conhecer essas características. Então você começa a procurar por algo que você já existe, você sabe que já existe para você, e agora você precisa conhecer quais são as características disso que você vai procurar. Por isso que no livro ele aborda 5 características da vontade de Deus para a tua vida. Vamos lá. A primeira característica é: Deus tem uma vontade padrão e uma vontade específica para a tua vida. Vamos saber o que é isso. Vontade padrão e vontade específica. Na palavra, ou seja, na Bíblia, aqui você tem a vontade padrão. O que é a vontade padrão? É a vontade que Deus tem para todos nós. A forma de Deus falar com você, muitas pessoas falam assim, Deus não fala comigo. Como não fala com você? Você está falando com Ele? Ele já deixou com você um instrumento para falar com você. Você está lendo. Por exemplo, eu sinto que além da palavra, Deus fala comigo através de livros, através de sonhos que eu tive lá atrás, através de pessoas. E é muito difícil isso no começo. Mas como assim Deus fala comigo dessa forma? Porque erroneamente a gente acha que vai vir uma voz do céu. Assim como Deus, em algum momento lá da história de Jesus, Deus vira e fala, esse é meu filho amado, né? Então vem a voz do céu. E isso é uma coisa que pode acontecer, mas no comum é mais simples. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas na palavra você encontra a vontade padrão, ou seja, para todos nós, Deus quer que a gente siga a palavra, principalmente do Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento é uma nova aliança. É quando o Velho Testamento, se você usa o Velho Testamento sem acessar o Novo Testamento, se você acredita em Jesus, você entende que há uma atualização do Velho Testamento, ou seja, vem um amor, vem uma coisa diferente, deixa de ter aquele Deus irado com a gente, aquelas coisas, porque Deus também foi se reformando conforme as nossas decisões. Claro que Deus sabe de todas as coisas, mas Deus ele tem a expectativa de que você escolha certo. E toda vez que você faz uma escolha errada, o que acontece? Você acessa um caminho novo que Deus já saberia que poderia acontecer. Mas ele fica olhando e fala, cara, vamos ver a decisão que esse maluco vai tomar. Ele toma a decisão para cá, ferrou. Ele tomou a decisão para cá, então vai se desenhar toda essa história. Mas agora eu preciso colocar situações na vida dele para ver se ele escolhe melhor e ele volte para cá. Por mais que isso vai levar um tempo, que ele tem que fazer uma volta ao mundo para chegar aqui de volta. Mas tudo bem, ainda vai. Vamos lá, vamos para cima. Então, a palavra, ela é um mapa. A palavra é um mapa, é um guia de como você deve viver sua vida. Só que você tem que tomar muito cuidado com uma coisa. A interpretação da palavra, né? Eu vou gravar uma aula só sobre isso, mas eu já quero adiantar por aqui. Vamos supor que você vai numa igreja e na sua igreja você tenha o seu padre, o seu pastor, o seu líder religioso, tá? Eu não gosto de dizer que um é melhor do que o outro. O que eu acho é assim, a palavra é a verdade, é o que está escrito na Bíblia que importa. Então, tem que estar tudo embasado por lá. Então, isso é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo do pastor da igreja que eu vou. Ele diz assim, eu tenho o meu gosto. Qual é o meu gosto? Eu não gosto de chamar Jesus de você. Por quê? Porque ele se sente desrespeitoso. Tá tudo bem, é o gosto dele. É o gosto dele. Na Bíblia, quando chama Jesus de tu, né, ou quando é citado Jesus como tu, é um você, mais, digamos, eu esqueci a palavra, quando você faz um negócio um pouco mais organizado, mais sério e tal, mas é o gosto dele, ele sente que está desrespeitando Jesus quando chama Jesus de você.
E nas músicas, muitas vezes, um Senhor não cabe. Então, às vezes as músicas, as letras são compostas como você. E aí no culto, quando o louvor está cantando a música que vai falar que Jesus é você Jesus, ele fala Senhor, porque é a maneira de ele respeitar. Mas esse é um gosto dele. Na Bíblia não está escrito que você que não pode chamar Jesus de você, mas ele sente que ele não pode. E está tudo bem. E ele expõe esse gosto para a maioria e nos ensina. Eu também ando muito nesse caminho dele. Eu me sinto incomodado de chamar Jesus de você. Mas não é porque está errado, é porque parece errado para a gente, através dos nossos valores. Segunda coisa que é a opinião dele. Ele mesmo diz assim, a minha opinião não vale para nada, né? A gente tem que estar, o que é que está na palavra é o que importa. Se você perguntar para ele assim, eu posso fazer tatuagem? Eu quero fazer uma tatuagem, o que você acha? Não, eu não gosto. Eu não gosto. É a opinião dele. Ele não gosta, ele não acha que é uma coisa legal. Só que como não está na palavra, ele diz, é a minha opinião. Olha que interessante, o gosto e a opinião dele. Só que aí vem a verdade, quando você conversa com ele, ele cita a palavra. Olha, em tal lugar, versículo tal, está escrito tal coisa. Então, isso daqui significa isso. Então, ele traz o entendimento, todo o estudo, todo o conhecimento dele, toda a ampliação de entendimento dele. Esses dias eu estava num curso, lá numa formatura de um curso dentro da igreja, e ele falou assim, o pão nosso de cada dia que tem na oração do Pai Nosso. O que você acha que é o pão de padaria? Aí eu estava lá, eu acho que é o pão de padaria, né? Eu achava que era um alimento. E na verdade não, o pão é Jesus, o pão nosso de cada dia, né? É o nosso alimento de cada dia, né? E aí ele deu uma explicação, assim como ele faz várias vezes. Então é muito legal quando a pessoa ela traz esse entendimento da palavra, né, pra gente. Por isso que a gente precisa estar sempre acessando outras pessoas, acessando novos conhecimentos, para a gente poder conversar e entender. Mas a palavra é realmente o que importa. Toda a sua tomada de decisão tem que ser embasada na palavra de Deus que está na Bíblia. E essa é a vontade padrão. Então, essa é a sua bússola. A Bíblia é o seu bússola, é a sua bússola, é o seu guia. Você deve começar a buscar a vontade de Deus pela Bíblia. Se você está querendo buscar a vontade de Deus por outros cantos, cara, você vai se dar mal. Busque pela Bíblia. Você deve começar pela Bíblia. Seja o que você fizer na sua vida, isso precisa estar alinhado com a Bíblia. Então, por exemplo, o que na Bíblia está escrito a respeito de traição? O que na Bíblia está escrito a respeito de casamento? O que na Bíblia está escrito através de honra, através de prosperidade? Quais são as promessas que existem na Bíblia? As promessas na Bíblia, elas são promessas para você, se caso você caminhar. Lembre-se, a gente está num projeto chamado Sabor de Jesus. São as suas atitudes e comportamentos. Corretas é igual ao sabor de Jesus. Então, se você tem atitudes e comportamentos alinhados com a palavra, é igual a vida com o sabor de Jesus. Só que tem muito mais além para você fazer. Mas o primeiro passo é por aqui. E aí também entenda que depois disso Deus tem algo feito sob medida para sua vida, algo personalizado, costurado para você. Essa jamais, tá? A vontade personalizada de Deus para você, sob medida, ela jamais vai contra a vontade padrão, ou seja, jamais vai contra a palavra, tá? Presta bem atenção nisso. E você precisa descobrir por você mesmo. É a sua disposição. É você que tem que lutar essa treta aí para você descobrir, porque Deus gosta de gente que se movimenta. Beleza? Então essa é a primeira característica de uma vontade de Deus a partir de agora que você vai procurar. Segunda coisa, Deus tem uma boa vontade e tem uma vontade perfeita. Ele tem uma boa vontade para a tua vida, mas também tem uma vontade perfeita. Você tem a liberdade de escolher se você vai seguir a vontade de Deus ou não para a tua vida, tá? Lembre-se do livre-arbítrio. Lá no prefácio desse livro eu falo sobre isso. Na matriz eu falo sobre isso, né? Que você tem ali, está até escrito aqui ainda na minha lousa, que você tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio você tem a livre escolha de escolher a verdade. Então Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade, é a vida. Então Jesus te mostra o caminho, que é um caminho da verdade, para você ter vida. Porque não importa, na verdade, isso daqui. Aqui é o nosso treinamento para que a gente possa acessar o reino. Lembre-se que paraíso e reino é uma coisa diferente. Jesus, quando estava na cruz, e um dos ladrões lá chamou a atenção do outro, e ele falou, não se importe, ainda hoje nós nos encontraremos no paraíso. Esse cara vai se encontrar no paraíso com Jesus, porque ele foi perdoado naquele momento na cruz, que Jesus, através do sangue dele, na cruz perdoou já todos os nossos pecados. Mas ele perdoou, mas aquele cara não ia acessar o reino, né? Ele não foi salvo, porque ele se arrependeu.
mas ele não fez a obra dele, ele não fez essas coisas. Então, dentro da palavra, dentro do entendimento que eu tenho hoje, lembre-se, eu estou compartilhando com você o meu entendimento de hoje. Amanhã eu vou entendendo de outra coisa e eu vou reformulando essas peças desse quebra-cabeça. Isso vai trazendo para a gente ainda mais conhecimento, né? Então, você tem a liberdade de escolher se você vai seguir ou não a vontade de Deus para a tua vida. Então, existem 4 possibilidades de resposta à descoberta da vontade de Deus para a sua vida. Quando você descobre a vontade de Deus para a tua vida, você tem 4 possibilidades de respostas. A primeira é, você pode estar contente e permanecer ignorante quanto à vontade de Deus. Tem um monte de gente que sabe o que tem que fazer, mas não sabe. Então, olha só, ela teve acesso à informação no decorrer da vida dela, ela teve entendimento, ela teve o conhecimento, ela até praticou um pouco da vida dela, mas ela sabe o que tem que fazer e ela não faz. Ela prefere ignorar a vontade de Deus. Então, ela fica contente em viver aquela vidinha, beleza, tá tudo bem. Infelizmente, passou por aqui através da própria escolha, passou por aqui e foi embora daqui sem cumprir a tua obra. Isso deve ser muito difícil. Isso deve ser muito ruim um dia você tomar a consciência. E normalmente as pessoas tomam consciência no seu próprio leito de morte. Pode perceber, tem muitas pessoas no leito de morte que elas não desejam trabalhar mais 5 minutos. Qual é o seu último desejo? Eu gostaria de trabalhar mais um dia. Gostaria de ter mais 8 horas de expediente. Gostaria disso. Não, normalmente você vai querer resgatar aquilo que você não teve. O arrependimento um dia te pega. Pode acreditar em mim. Eu passei por um deserto, eu acredito que Deus... Eu acredito que os meus desertos não vão acabar, né? Tenha sido apenas o mais um de vários que eu já tive, mas o deserto do arrependimento foi um dos piores desertos que eu já passei na minha vida, né? Por simplesmente ignorar a vontade de Deus para minha vida. Então, é muito importante a gente entender que é muito triste não obedecer, não saber o que tem que fazer e não fazer. Faça, só faça. Porque se você fizer com fé, você vai ver que lá no final vai ser bem legal. Você pode saber o que Deus quer que você faça. Você sabe o que Deus quer que você faça. Mas você opta por desobedecer e fazer as coisas do seu jeito. Então você não faz o que Ele te pede, da maneira como Ele te pede. E faz tudo do seu jeito. Isso é normal. Todos nós queremos fazer do nosso jeito, ou porque a gente não crê o suficiente, ou porque a gente acredita que tem que ser daquela forma. E a gente não entende muitas vezes por que a gente fica batendo cabeça na vida, né? Isso é desobediência, presta bem atenção nisso. E é colisão direta entre a vontade de Deus e a rebelião obstinada da carne humana. Eu, por exemplo, estou gravando esse projeto. Você acha que eu, muitas vezes, tenho vontade de sentar aqui e gravar? É grave isso que eu estou te falando. Não dá vontade muitas vezes, porque eu estou em pegada de outras coisas, do meu jeito, minha grana, meu trabalho, tá muito meu, mas eu estou fazendo isso para Deus, eu não estou fazendo isso daqui esperando ganhar dinheiro, esperando ganhar reconhecimento, esperando ser significativo. Não, eu quero ajudar pessoas, eu quero que Deus veja o meu coração, porque eu entendi que era isso que Ele queria que eu fizesse. Então hoje, dentro do meu coração, eu estou obedecendo, mas pode ser que dentro desse processo de obediência eu descubra que eu estou obedecendo do meu jeito, e não do jeito dele. Então isso é muito importante, a gente estar buscando ser obediente e pedir a Deus a clareza. Deus me dê a clareza, abençoe essa aula, abençoe esse projeto, que a pessoa que vai chegar aqui para assistir isso daqui, maravilha, o projeto está no começo, nesse momento o projeto está bem no comecinho, então ele ainda não tem engajamento, ele não tem volume de pessoas e tal, e eu estou gravando para ninguém. Então dá uma sensação às vezes frustrante, mas não é para mim, é para Ele. Na verdade, até durante esse livro você vai perceber, eu já vou fazer um spoiler, chega um ponto que diz assim, ó, Deus não quer, Jesus não quer que você, Ele não está interessado em quantas pessoas você vai levar para Ele, Ele está interessado em você ser obediente, porque ser obediente, se você fizer o que Ele está te pedindo, ser obediente, o resultado, o fruto vai ser você levar pessoas para Ele, você influenciou. Jesus só quer que você seja obediente, Ele está aqui para transformar você e não o seu trabalho, digamos assim, né? Então é importante você ser obediente, cara. Terceiro, você pode saber a vontade de Deus e segui-la em parte, mas ainda nos contentarmos com menos do que Deus tem em mente. Deus tem 1000 vezes mais coisas, mais frutos, mais presentes, mais felicidade do que você sente hoje no seu coração. Mas como você só segue em parte e se contenta com isso, isso é menos do que Deus tem em mente para você. Se contentar com menos é o caminho mais fácil. Ah, tá bom,
né? Já tenho um carrinho, uma casinha, uma edícula na praia e tal, e tá bom aquele negócio. Não, cara, Deus quer que você transborde, Deus quer que você seja milionário, desde que você não coloque o dinheiro acima dele, né? Inclusive aquele trecho do jovem rico que fala: Jesus, deixa eu caminhar com você. Sim, vende tudo que tens, doa aos pobres e vem comigo. E o cara cede. E Jesus fala, muitos se enganam, os ricos se enganam, alguma coisa assim. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar nos céus. O que significa isso? Que quando você troca a riqueza material das coisas na terra pela riqueza do reino, a riqueza dos céus, você não tem espaço lá. Então esse é o entendimento. Deus quer que você tenha uma riqueza enorme, mas essa riqueza é uma riqueza para financiar propósito, para você sim ter suas coisas, você ter tudo o que você gostaria, realizar todos os seus sonhos, desde que em cada passo você esteja servindo a Deus e entenda que não é dele, não é teu, é dele tudo isso. Coisas boas, com frequência, são as maiores inimigas das melhores coisas. Coisas boas, com frequência, são as maiores inimigas das melhores coisas. Então, você não pode seguir apenas em parte, você tem que seguir realmente em tudo. Quarto, podemos optar por nos empenharmos por nada menos que o melhor de Deus para a tua vida. Você pode se contentar para isso. A impaciência para conseguir o que quer é uma força poderosa. Então você quer atropelar o processo. Cuidado com a pressa, tá? Pressa é pular etapas. Velocidade é você estar o tempo todo se livrando daquelas toxinas almáticas, como eu expliquei na matriz, onde Jesus está ali com você, através da sua escolha, limpando, organizando, e conforme você anda, vem a sujeira do mundo, e é um processo muito árduo entre você e Jesus, é um trabalho que vocês não dormem, que vocês não têm tempo para comer, vocês não têm tempo para nada, porque o mundo está sujando demais a gente. A entrada da sujeira do mundo nas nossas vidas, quando a gente começa, é muito maior do que o processo de limpeza. E aí a gente fica impaciente para ceder, para tentar viver na ilusão de que aquela sujeira é um paraíso. E não é. Na verdade, conforme você vai caminhando, Jesus vai ajudando você a estancar essa entrada de sujeira do mundo na tua vida e abrir o espaço de vazão e entrada de fluidos de Jesus, fluidos que vai te dar o sabor de Jesus. Então o mundo te intoxica todos os dias, não tem como, mas você precisa se lavar com Jesus, se lavar na palavra, se lavar em oração a todo tempo, para se blindar de toda essa sujeira que vem de fora. Só que aí a gente fica impaciente, a gente quer conseguir, então a impaciência é uma força poderosa para você desistir de seguir a vontade de Deus para a tua vida. Então somente acredite que Deus tem uma vontade perfeita e que sua vontade é sempre melhor que a tua. Pode ter certeza que a vontade de Deus para a tua vida é muito melhor do que você está querendo. E esteja disposto a esperar por ela e lutar por ela. Eu sou divorciado, eu fui casado durante 15 anos e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não faz muito tempo que eu passei por um processo de arrependimento do meu casamento, né? Foi um casamento muito tóxico, infelizmente, onde eu tive muita culpa de tudo que aconteceu, eu fiz muitas coisas erradas. Era um casamento de ação e reação, ação errada e reação pior, onde eu muitas vezes era o reativo, mas muitas vezes eu também era o cara que agia e fazia errado e provocava ela a agir errado. Então era um cara que não busquei de verdade como pai de família, como líder de família, como líder de casamento, não me posicionei a ponto de gerar admiração e respeito, automaticamente eu ganharia isso se eu tivesse admirado e respeitado mais. Então isso gerou uma toxina enorme para nossas vidas. Fora isso não tinha Deus, né? A gente acreditava em Deus, mas não tinha Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eu passei pelo processo de desapego do casamento, realmente acabou, eu passei por um processo de arrependimento de todas essas coisas que eu fiz, que eu falei, que eu deixei de fazer, né? Às vezes o casamento, às vezes você não fez, mas as coisas que você deixou de fazer machucam mais. Por que eu estou falando isso? Porque depois de um tempo, eu comecei a orar para Deus para que fosse feita a vontade dEle, para que eu realmente aprendesse a lição. E eu comecei a experimentar que Deus me colocou numa solidão para eu me encontrar com Ele. Hoje eu curto a minha presença. E quando você curte a tua presença sozinho, você curte a solitude, que é você estar com Deus. Deus está aqui do meu lado agora. Eu não sei se você consegue ver, mas Deus está aqui do meu lado agora. Jesus está aqui do meu lado agora. Eu estou me arrepiando inteiro.
Jesus está aqui do meu lado, eu troco ideia. Jesus, eu estou fazendo esse projeto aqui, Jesus. Sabor de Jesus, eu quero que os caras tenham o sabor da tua vida. Jesus, eu quero que esses caras sintam a tua presença. Eu quero que esses caras, em nome do Senhor mesmo, o que o Senhor faça essas pessoas sentir o que é ter uma vida com o sabor de Jesus. Eu sei que ainda tem muita lama, muita sujeira do mundo vindo para a minha vida, mas Jesus está aqui, me ajuda, Jesus, a limpar. E hoje eu sinto que a minha vazão, né, a sujeira ela entra e sai com mais facilidade. A abundância, a limpeza, os fluidos, o material de limpeza que Jesus usa está vindo de maneira mais forte. Eu tenho muito que melhorar, eu estou muito aquém do que Deus e Jesus gostaria que eu tivesse, mas eu estou no processo. É uma luta, é difícil você fazer escolhas certas o tempo todo, muitas vezes você vai fazer escolhas erradas, mas você tem que mostrar para Jesus e para Deus que o seu coração está inclinado por isso. E se fez errado, pede perdão e não erra mais, porque Deus, Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Isso é muito importante. E qualquer pecado que você cometa é igual, é um pecado, é pecado. Ah, mas eu fiz, é um pecado. Você roubou 1 centavo, roubou 1 milhão, é um pecado. Você se considera na mesma categoria de pecado, ponto. Então, não seja impaciente e acredite que a vontade de Deus para a tua vida é muito melhor do que você imagina, tá? Essas são 4 possibilidades da resposta que você pode dar. Presta atenção numa coisa. Há sempre um conflito entre o que é bom e o que é de Deus. Como assim? Então quer dizer que existem coisas boas que eu estou fazendo, mas não é de Deus? Pois é. Olha como as coisas precisam ser bem pensadas. Você precisa estar com o olhar bem atento. Vou até mudar aqui, ó. Atenção, ó. Atenção. Deus permite que você faça o que você quer. E até Ele pode transformar situações ruins para a glória dEle. Às vezes Ele vai deixar você fazer o que você quer. Beleza, você escolheu desse jeito. Deu ruim. Ele até pode transformar essa situação ruim numa coisa muito boa, para mostrar a glória dele. Para você falar assim, meu Deus, que libertação. Você, por exemplo, madrugada, correndo com o carro, passa no farol vermelho. Mas na hora que você foi passar no farol vermelho, veio um outro cara e passou a ponto assim de vocês passarem 1 milímetro um do lado do outro. E esse 1 milímetro do lado do outro, passou, salvou a vida dos dois. Você fez errado, você estava em alta velocidade, de repente tinha bebido, estava com o carro cheio de pessoas também na mesma situação que você, numa gritaria, escutando som alto, sua atenção foi desfocada, o mundo foi desfocado para você, naquele momento só aquilo era importante, você estava lá correndo acima da velocidade e o farol estava vermelho e você cruzou o farol vermelho. E você não bateu, porque Deus quis que você desse glória para Ele. Então, quando você é livrado disso, Deus quer que você tomou decisões erradas que te levariam para essa consequência, mas Deus te livra disso para a própria glória. Então, não esqueça de dar glória a Deus, dar graças a Deus, a Jesus Cristo, quando você for liberto, quando você entender que você tomou uma decisão errada, mas mesmo assim, Deus conseguiu transformar essa situação ruim na tua vida e ficou boa. Então, entenda que você precisa dar graças a Ele. Toda vez que você escolhe desobedecer e fazer as coisas do seu jeito, algo se perde e jamais pode ser restaurado. Isso é muito importante de você entender. Toda vez que você escolhe, não é toda vez que Deus vai transformar situações ruins em coisas boas para a glória dele mesmo, tá? Ele já fez demais isso e na palavra está lá quantas vezes ele fez isso. Hoje ele precisa que a gente viva a vida realmente fazendo escolhas certas. Então toda vez que você escolhe desobedecer e fazer as coisas do teu jeito, cara, algo se perde e jamais pode ser restaurado. Olha só o complemento disso. Deus vai te perdoar, Deus vai te curar, mas Ele não fará o tempo voltar. De novo, vou dar o exemplo do meu casamento. Deus, eu sinto que Deus me perdoou porque eu me arrependi, pedi perdão para Ele de verdade de tudo que eu fiz. Eu não tinha como ficar focado. Tem gente que termina um relacionamento e fica focado no que ela fez, no que ele fez. É fácil, é simples fazer isso? É simples, mas não é fácil de fazer. É simples, mas não é fácil. Até hoje eu às vezes me pego tendo recaídas de culpando-a por algumas coisas. E ela até tem culpa pra caramba, assim como eu. Mas não adianta, eu não vou me transformar, eu não vou melhorar, eu não vou ser exemplo para minha filha fazendo dessa forma. Eu tenho que olhar para mim. Então eu sinto que Deus me perdoou
de todos os pecados, até porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar por nossos pecados, desde que a gente nos arrependa, e Ele está me curando. Eu não estou 100% curado, porque são muito tempo de coisas ruins, de coisas erradas geradas e recebidas. Então, Deus começa está me curando há muitos meses e eu sinto essa cura cada vez melhor. Por quê? Porque eu sinto que eu estou correndo melhor. Eu sinto que no começo eu mancava, na hora que eu fui levantar, eu mancava e doía e ia, e aí daqui a pouco você começa e a cura vai indo e você vai se mexendo melhor. Ainda dá uma fisgada, ainda dá uma dor, ainda você fica exausto, ainda você fica às vezes meio precisando de um remédio, precisando, a palavra é o principal remédio, mas ele vai curando você nesse processo conforme você escolhe ser curado. Mas ele não vai fazer esse tempo voltar. Aquilo que foi feito, aquilo que foi dito e aquilo que não foi feito, não volta. Não volta. Está feito, está escrito. Mas muitas vezes Deus transforma todas as situações ruins para a própria glória dele. Então, entenda que Deus faz as palavras de uma maneira assim incrível na nossa vida. Então, preste atenção nisso, está muito mais na sua mão do que na mão de Deus, porque Deus já tem essa vontade na vida dele, na sua vida, ele já tem isso. Você está aprendendo as características do que você está procurando. Todas essas aulas, se você realmente der conta, se você realmente se debruçar, você com a tua família, cara, a tua família vai ter sabor de Jesus, você vai ter sabor de Jesus. Eu não quero te assustar, não é uma vida enfiada na igreja 100% do seu tempo, não. É você colocando Deus em primeiro lugar, sua família em segundo lugar, seu trabalho em terceiro lugar, a igreja em quarto lugar, mas não significa que você não vai dar valor para a igreja, que acima disso, Deus vem na horizontal e o resto está na vertical. Você está o tempo todo buscando a Deus com a tua família, você está o tempo todo buscando a Deus através do seu trabalho e com a tua família. E você vai na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja você tem comunhão, é onde você se junta com pessoas que têm a mesma intenção de ajudá-los, um ajudar o outro com o trabalho, com a família, para acessar Deus. E mais pessoas têm que fazer parte do corpo de Cristo. Eu falo hoje, se não fossem as pessoas da igreja que eu vivo hoje, nesse meu processo de cura, cara, eu estava ferrado. Essas pessoas me resgataram, conversaram comigo, me deram atenção, me curaram, me deram chacoalhões, puxão de orelha. Muitas vezes não souberam o que falar, mas muitas vezes só de estar comigo ali do lado, me convidar para ir comer uma pizza fez uma grande diferença na minha vida. Tá? Então isso é bem importante para a tua vida e não escolha desobedecer a Deus, principalmente de maneira consciente. Deus tem uma boa e perfeita vontade para a tua vida. Então, olha só, muitas vezes você sabe o que é bom, mas não é. Vou dar outro exemplo disso aqui, só para a gente fechar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você ganha 50 milhões na loteria. Aí você pega e doa 10 milhões para um amigo seu, achando que está fazendo um bem para ele. Só que ele não está preparado para receber aqueles 10 milhões. Sobe para a cabeça, ele compra uma casona, ele compra um carrão, ele começa a ter amizades erradas por interesse, aí ele começa a usar droga, fumar, bebida, um monte de coisa, né? Começa errado, mulherada, tal. O que acontece? Era bom para você fazer aquilo, mas não era de Deus, porque através daquele seu ato bom, acabou a vida do cara. Ou muitas vezes você ganhou 50 milhões na loteria. Como é que vai ser? Será que se você ganhar 50 milhões na loteria hoje, você continua seguindo a Deus? Será que você continua querendo ter uma vida com o sabor de Jesus? Será que você vai querer fazer isso? Será que você vai querer realmente se desenvolver em cima disso? Olha, você tem que ter realmente uma pegada muito forte para você escolher isso, porque realmente a tentação vai vir. Então, entenda bem. Se você escolhe entre o que é bom e o que é de Deus, há uma diferença muito grande. Nem sempre o que é bom é de Deus. Então presta atenção nisso. E Deus tem uma boa e perfeita vontade para a tua vida. A perfeita vontade não são só para aqueles que estão dispostos. A perfeita vontade só para aqueles que estão dispostos a serem radicalmente obedientes e esperar quando necessário. O que eu quero dizer com isso? Os que são lentos em aprender essa lição farão muitas viagens ao redor do deserto e suportarão muita dor e perda desnecessárias. Tem muita gente que fica nessa vida cíclica, melhora um pouquinho, se sente bem com a vida, daqui a pouco vem a dor, vem a perda, aí vai melhor um pouquinho, vem a dor, vem a perda, tá ganhando, tá perdendo, tá
tá curando, tá sofrendo de novo daqui a pouco, vive nessa roda gigante. Então, quando você entende que a perfeita vontade, ela é para aquelas pessoas que estão realmente dispostas a ser radicalmente obediente, você realmente está aqui para servir e você servir. Só que não é para você transformar a sua vida em uma vida chata. As coisas de Deus são leves, são naturais. Você passa a não querer fazer mais algumas coisas, porque você no processo de obediência, Jesus, Deus, ele começa a organizar uma parada dentro de você que não te dá mais vontade, não te dá mais vontade de você ir lá fazer uma coisa que às vezes não é dele. E muitas vezes as coisas são leves, são de boa, só que o problema maior hoje, até mesmo o problema da igreja que às vezes você frequenta, é que existe muita opinião. Lembra do exemplo que eu dei? Existe muita opinião e o gosto. E aquilo é imposto como se fosse um jeito de você viver a sua vida, mas que é uma opinião e um gosto de uma pessoa. Isso é alienação. Lembre-se que eu falei do pastor da minha igreja? Cara, você liga para ele, ele sempre diz, a opinião não vale nada, o que vale é o que está na palavra. Então ele sempre traz a palavra. Mas é claro, ele tem opinião, ele tem o gosto, ele é um ser humano, buscando realmente cada vez ser melhor no seu mundo, tomando boas decisões. E é difícil, é um ser humano que recebe como se no céu fosse uma caixa d'água e ele tivesse uma mangueira grudada nessa caixa d'água. Então ele recebe essa palavra, ele recebe essa unção e ele leva para a tua vida. Esse é o papel de um pastor, principalmente, e isso que eu acabei de falar foi uma pregação própria dele num culto. Isso é muito interessante porque você começa a entender que ser radicalmente obediente te traz frutos, e frutos importantes, mas não seja lento em aprender essa lição. E não caia na ilusão de que há momentos em que o jeito de Deus fazer a vontade dele perfeita na tua vida, ele vai parecer difícil, prolongado, pouco recompensador. Ao passo que a tua ideia vai parecer muito mais fácil, muito mais rápida e muito mais agradável. Mas não é. Não é. Então você tem que ter paciência, não tenha pressa. Pressa é pular etapa. Se pular etapa, vai ter que voltar até aprender a fazer a pegada certa. Beleza? Qual é a terceira característica da vontade de Deus aqui, ó? Das 5 características, essa foi a segunda. A terceira característica é: Deus geralmente nos chama para fazer o impossível. O impossível. Primeira coisa, entenda uma coisa, que existe esse negócio de coach, né? O pastor mesmo dessa minha igreja falou uma coisa bem legal, que o coach, ele coloca o homem no centro das coisas. Você precisa colocar Deus, Jesus Cristo, no meio das coisas, de todas as suas coisas, e o resto você coloca das suas. Então quando você fala assim, ó, você pode, olhe no espelho e diga que você pode, acaba com isso, para com isso. Você não pode sozinho, você não vai conseguir sozinho. Diga, não posso fazer sozinho, mas posso todas as coisas por meio de Cristo. Com a sua ajuda e a sua bênção, qualquer coisa é possível. Então, Deus, Jesus, eu não posso sozinho, mas com a sua ajuda, com a sua bênção, eu posso qualquer coisa. Eu sei que vai fazer a sua vontade e não a minha. Olha a diferença. Um discurso de um coach. Você pode, porque você é bom, porque você merece. Outra coisa é você assim, ó, eu não posso sozinho. Jesus, meu Deus, eu não posso sozinho, mas eu posso todas as coisas por meio de Jesus Cristo, ou seja, por meio, passando pelo crivo, passando pelo filtro, passando pelo ajuste de Jesus Cristo, com a ajuda dele e com a vontade dele, com a bênção dele, qualquer coisa é possível. Olha como é importante você tirar o homem do centro das coisas. Você precisa ter fé para o impossível e uma dependência infantil de Deus. O único lugar, existe 3 graus, né? Os três graus da dependência. O primeiro é a dependência, quando você depende de coisas ou de outras pessoas. Existem vários tipos de relacionamentos onde a pessoa é dependente da outra, isso é tóxico, né? Ela não caminha com as próprias mãos, com os próprios pés, ela não toma as próprias decisões, ela não consegue ter uma vida desbloqueada, uma vida de liberdade.
Quando você nasce, você é dependente, normal. Aí você tem, conforme você vai vivendo a sua vida, buscar a sua independência. O que é a independência? A independência é você não depender de outras pessoas para fazer as coisas. Porém, a dependência, ela traz um ponto negativo, digamos assim, que é o egoísmo, que é o egocentrismo, que é o orgulho de, eu sou muito bom, o autossuficiente, suficiência. Essas coisas são importantes você ter em mente, porque às vezes você se torna tão independente que você se torna solitário. E você tem que ser independente em termos das coisas básicas. Mas o mundo, até tem um trecho, né? Desculpa, eu nunca consigo lembrar muitas vezes os trechos. Vem assim, uma parte que eu falo da Bíblia, mas eu não consigo fazer a citação. Eu estou ainda em processo de aprendizado, né, disso, e eu acabo fazendo algumas citações que eu não sei de onde está. Mas na Bíblia está escrito assim, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali eu estarei. E isso, Napoleão Hill, ele usa isso como tal do mastermind, né? Que é a interdependência. Escrevi errado. Interdependência. O que é a interdependência? É a cultura do nós conseguimos. Nós conseguimos, e aqui trazendo o nosso, com Jesus Cristo no centro. Nós conseguimos com Jesus Cristo no centro. Ou seja, aqui é uma união de propósitos. Então você se reúne com pessoas em busca do mesmo propósito. Aí que mora o segredo da igreja. A igreja ela tem que ser uma interdependência. Ou seja, um depende do outro, assim como também está na Bíblia, isso aí está em Romanos 12. Se você ler lá em Romanos 12, você vai ver que está escrito que assim, que cada pessoa siga o seu próprio dom, faça o seu trabalho como um membro do corpo de Cristo. Então, assim, tem pessoas que vão ser um dedo, né, no exemplo, né, um dedo, uma pessoa que vai ser uma orelha, outra pessoa que vai ser um pé, outra pessoa que vai ser uma canela, né, no corpo de Cristo. Cada um tem a tua função. E isso está ligado ao seu talento, essas coisas todas que Deus, aos seus dons, né, que Deus te permitiu ter. Então, na igreja você vai lá e consegue se organizar de maneira interdependente, ou seja, um depende do outro por corpo de Cristo andar. É isso que a igreja significa. Então, a cabeça da igreja é Jesus Cristo e a igreja em si é o corpo. Então, esse corpo depende de você estar trabalhando essa cultura de buscar a interdependência. Por que na igreja, muitas vezes, nós temos problemas com as pessoas? Nós temos problemas com outras pessoas na igreja porque são pessoas dependentes. São pessoas ainda que estão em processo de desapego, processo de cura, processo de um monte de coisa. E você tem que ajudar. Não adianta você querer cobrar interdependência de uma pessoa que é dependente. Lembra, ela está em evolução dela. Você não consegue influenciar a pessoa. Lembra do controle sobre si, do controle sobre o outro e do controle sobre o externo? O controle sobre si é onde você tem total controle. Você pode estar mudando. E você pode ser um influenciador. Você pode estar influenciando essa pessoa dependente a buscar a independência. Porque ela não consegue ir da dependência para a interdependência. Ela precisa primeiro aprender a ser independente. Para aí sim ter a interdependência que é o nosso. Então, quando ela entra na igreja e ela já está no grau de interdependência, ela sente que não é para ela sente que aquilo é para os outros, ela sente que ela está numa evolução contínua sobre aquilo. E isso é o que vai ajudar você a ter a sabedoria de entender como você deve lidar dentro da igreja, né? Então, quando eu voltando para cá, precisa ter uma fé para o impossível, ou seja, tudo que é impossível para Deus não é. E você precisa ter uma dependência infantil dele. Então, a única coisa que você não deve sair da dependência é de Deus. Lembre-se, você vai depender aqui, a dependência de Deus. Você vai ter que ser dependente de Jesus Cristo de Deus, porque é tudo dele, tudo para ele, beleza? Exemplos de impossibilidades que estão na Bíblia. Veja o Noé e o seu projeto impossível. Noé fez o projeto da arca. Veja Abraão e a sua promessa impossível, né? Pega tuas coisas e vai. Para onde? Para a terra prometida. Era uma promessa impossível. Outra coisa,
aqui ele teve a promessa, Abraão, se eu não me engano, ele teve a promessa de que a sua semente iria multiplicar no mundo. Só que ele e Sara, que era a mulher dele, eram muito velhos, mas eles acreditaram na promessa. Então Noé acreditou no projeto impossível e Abraão, junto com a sua esposa, acreditaram que mesmo idosos, a semente deles ia multiplicar no mundo, e realmente aconteceu. Veja Moisés e sua passagem impossível de resgatar as pessoas, né, lá do Egito, de passar por meio do mar e fazer tudo aquilo. Ele tinha 80 anos, Moisés, quando começou a fazer sua parada, né? E ele viveu tudo aquilo. Então, são coisas que na Bíblia conta, histórias importantes. Maria e sua gravidez impossível, né? Maria era virgem. Como é que ela ficou grávida do Espírito Santo para dar à luz ao Filho do Homem, a Jesus Cristo, né? Então, todas essas impossibilidades são apenas 4 exemplos para mostrar que na Bíblia existem várias impossibilidades. E por que que na tua Bíblia na tua vida você não vai ter? Ah, mas eu não acredito nisso. Tá aí. Lembre-se que na matriz Sabor de Jesus, tá lá no meio que você precisa ter fé. Tudo é possível para aquele que crê. Não seja São Tomé, que só acredita vendo. Acredite para ver. Isso vai ser muito mais fácil, muito saboroso para você. Todos nós fomos chamados por Deus para algo muito maior do que nós mesmos. Todos nós. As coisas que a gente tem que fazer são maiores do que nós mesmos. Lembra do exemplo do avião? Os caras que inventaram o avião não estão mais aqui. Mas eles inventaram o avião, deixaram daquele jeito, outras pessoas pegaram aquele projeto e hoje o avião está incomparavelmente 1 milhão de vezes maior e melhor do que quando os caras inventaram. Mas por quê? Porque é sempre maior do que a gente, porque é para Deus, não é para nós. Eles tiveram disposição, essas pessoas que eu dei exemplo acima, das impossibilidades, tiveram, agora são 5h45 da manhã, estou aqui já há um tempão preparando a aula e tal, eu gosto de fazer nessa hora, então às vezes vem um problema, mas Deus me perdoe por isso, a pessoa que está aqui vai me perdoar também. Todos foram chamados por Deus para algo muito maior que eles mesmos. Então, todas as pessoas foram chamadas para algo maior do que elas, inclusive Noé, Abraão, Moisés e Maria. Eles tiveram disposição, olha só, eles tiveram disposição. Poderia não ter sido Noé, Abraão, Moisés e Maria, mas poderia ter sido o Roberto, poderia ter sido sei lá, o João, no lugar de Moisés poderia ter sido uma mulher, no lugar de Maria poderia ter sido outra mulher. Então, mas eles tiveram disposição e eles se renderam àquele que os criou, Deus, e permitiram que os seus propósitos fossem revelados neles e por meio deles. Deus os usou de formas fenomenais. Então, olha só, primeira coisa, vamos lá, palavras de ação. Vai pegando esse password que é muito importante. Ó. Eles tiveram disposição, se renderam àquele, tiveram dependência, entenderam a dependência, tiveram rendição a Deus, renderam àquele que criou, permitiram, deram permissão, eu deixo, né? Que seus propósitos fossem revelados neles, olha, não foram para eles, foram revelados neles por meio deles. Então nós somos o meio que Deus revela o propósito dele. Cara, que frase fenomenal. Nós somos o meio que Deus revela seu propósito. Que frase, nós somos o meio que Deus revela seu propósito. Então, olha só, a gente permitiu e aí sim Deus usou de formas fenomenais. Olha o livre-arbítrio aqui de novo, ó. Todos tiveram disposição, dependência, rendição e permissão. São palavras de ação, foram livres escolhas, foram tomadas de decisões que eles mesmos tiveram para que Deus fizesse toda essa mudança na vida deles. Essa é a terceira característica que Deus da vontade de Deus para a tua vida. Quarta, penúltima aqui, há tempos e estações na vontade de Deus. Há tempos e estações. Há tempos e estações em nossas vidas e no processo de cumprir a vontade de Deus. Sempre entenda isso. Tem coisas que vai acontecer no tempo e na estação certa. Eu não acredito nesse negócio de que
não está no tempo de Deus. Não, está. Deus já está prontinho. Deus já está no tempo dele. Quem não está é você. Está no tempo de Deus de acontecer isso. Mas quem não está no tempo ainda dele dar isso é você. Então não ache que é Deus que não está pronto. Deus é perfeito. Deus já está pronto. Ele fez toda essa parada há sei lá quantos milhões de anos atrás e continua fazendo. Estava tudo planejado. Ele já sabe de tudo. Mas existem estações e tempos. Então você precisa realmente passar daquela fase, realmente passar daquele tempo, sofrer o processo, se lapidar para aí sim cumprir a vontade de Deus. Então entenda que a tua vida é um processo. Existem alguns princípios vitais, tá? Isso é muito importante. Princípios vitais de um processo cíclico de 5 passos pelo qual Deus fez passar veteranos do ministério. Então, vários veteranos de vários ministérios que existem, dos ministérios que existem, mas vários veteranos desses ministérios entenderam que há princípios vitais, ou seja, realmente importantes, para você viver esse processo que é cíclico, ou seja, começa, evolui, germina, nasce, cresce, matura, declina, vem de novo e assim vai. É um processo de vida, né? Então, existe esse princípio vital de um processo cíclico de 5 passos pela qual Deus fez passar veteranos do ministério. Primeira coisa que ele faz, como é que ele faz a vontade de Deus, né? Como é que você entende esse negócio de tempo e estação? Primeira coisa, nasce uma visão para você, é a fase 1, é o nascimento da visão. Então, o que acontece? É uma visão que é transmitida pelo Espírito Santo. Por isso que você precisa estar em oração o tempo todo. Na sua oração, Espírito Santo, vem para mim, fala comigo, entra no meu coração, me derruba, me mostra que eu posso fazer tudo o que eu tenho que fazer, que eu quero fazer tudo o que eu quero fazer, que eu preciso me transformar, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso realmente ver a verdade. Então você tem uma visão transmitida pelo Espírito Santo. Pode ser uma visão geral. Muitas vezes você vai ter uma visão geral, com detalhes óbvios de como realmente seria realizado. Então você, que nem igual esse projeto. Eu comecei esse projeto gravando os áudios, os resumos do livro em áudio no WhatsApp e mandando para algumas pessoas. Quando eu terminei, teve um dia que, acendeu na minha cabeça. Essa matriz Sabor de Jesus eu tinha feito há 3 anos. Eu falei, cara, eu vou juntar isso e vou começar a gravar em formato de podcast, os capítulos do livro e vou gravar aulas de plano de ação de como colocar o capítulo em prática. Então, me despertou isso. Então, é engraçado, quando você tem essa visão e ela é transmitida pelo Espírito Santo e você tem uma visão geral, eu vou fazer dessa forma, eu vou gravar áudios e mandar no WhatsApp. E aí você vai entendendo que aí você fazendo isso, você está vivendo o processo. E aí Deus vai lá e fala, o Espírito Santo chega e fala assim, opa, tempo novo. Opa, estação nova. Aí o projeto chegou dessa forma. Por isso que eu falo que esse projeto, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, que se for da vontade de Deus, ele vai estar vivo e abundantemente no mundo inteiro, podendo ser acessado em várias línguas, em vários processos, em várias pessoas, né? Independente da igreja que eles vão, independente da forma como eles buscam acessar a Deus, vai acontecer. Então, a cada passo eu vou conseguindo me transformar nisso. Mas sempre vem uma visão geral, com alguns detalhes, começa pela visão. E essa visão ela é real e ela traz uma sensação de empolgação. Eu fico muito empolgado em fazer isso, né? E vem uma consciência permanente de que vem do Senhor. Eu não consigo ver que isso que eu estou fazendo não seja de Deus, não seja de Jesus. É claro que eu tenho pedido muito nas minhas orações para que eu não confunda aquilo que é bom com aquilo que não é dele, né? Eu quero realmente fazer tudo o que é dele. Então a primeira coisa que vai acontecer na tua vida vai nascer uma visão em você. Esteja atento com essa visão que vai vir. Depois você precisa se preparar, que é a fase 2, é o lugar da preparação. É tempo de preparação da visão que você teve. Agora você vai se preparar para ir buscar por aquela visão. Essa é a fase que muitas pessoas, muitos dos sonhos de Deus, que Deus tem para as pessoas, acaba sendo abortado. Por quê? Porque as pessoas se recusam a fazer o trabalho. Que foi dado pelo Senhor. Lembra dessa parte aqui, que a gente falou que é da dependência? 4 possibilidades de resposta à descoberta da vontade de Deus para a tua vida. Você pode dar uma dessas quatro respostas aqui embaixo na preparação. Né? Então, muitas pessoas, muitos dos sonhos de Deus acabam sendo abortados por nós mesmos. Por quê? Porque a gente decide fazer escolhas erradas. A visão, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser alimentada.
através do período de preparação apropriado. Aqui se confirma o que eu falei, que Deus está pronto, você não está. E você precisa se preparar, precisa de tempo para se preparar. Você precisa agir para não se tornar apenas uma fantasia. Uma visão sem ação é uma fantasia. Frase muito boa. Uma visão sem ação é uma fantasia. E aí você precisa se preparar. E essa preparação, ela pode assumir muitas formas, tá? Quais formas? Ela pode se assumir em um longo e duradouro período de oração, investimento de tempo, de dinheiro, educação e estudo. Se você for ver, eu oro muito para que esse projeto realmente seja de verdade para Jesus, para Deus, que não seja para mim, que não seja para o meu ego, que não seja para o meu orgulho. Eu oro para que pessoas caranguejos, lembra do exemplo do caranguejo que não sai do aquário quando não tem tampa, não é porque ele não consegue subir, é porque os outros puxam para baixo. Eu sei que vão existir, já existem muitos caranguejos, mas eu peço para que Deus me dê força para que eu não olhe para isso, para que eu não permita que eles me puxem para baixo, para que eu possa realmente mostrar que é importante. Então existe um longo e duradouro período de oração. E aí existe também aqui, investimento de tempo. Há quanto tempo eu estou aqui fazendo isso? Você acha que ler o livro, resumir o livro, gravar o podcast, subir os podcasts, fazer os conteúdos, gravar essas aulas, planejar essas aulas, vai tempo, vai dinheiro, vai educação, vai estudo, né? E também tempo servindo a visão de outra pessoa ou trabalhando para outra pessoa para adquirir essa experiência. Essa preparação, hoje, eu não faço mais, mas eu já fiz durante muito tempo. Mas às vezes vai ter que voltar. Às vezes você vai ter que entender que você vai ter que ir lá trabalhar pela visão de uma outra pessoa, tá? Para você adquirir essa experiência necessária da preparação, do treinamento. Porque agora você teve uma visão, agora você está se preparando. Quando você tem a visão e se preparou, você vai para a terceira fase, que é o lugar do deserto, da dificuldade. Então, não se engane. Sempre vai ter dificuldades envolvidas na realização. Não é porque não é de Deus que não tem dificuldade. Sim, vai ter dificuldade e muita dificuldade. Porque é simples, mas não é fácil. Mas se você se tirar do meio, é simples, mas não é fácil, mas fica fácil você sair do meio. Deixa Deus, deixa Jesus comandar. Obedece, mas obedece sempre com obediência. Não confunda que você vai ficar paradão esperando cair do céu. Não, isso não vai acontecer. Você precisa se mexer, escolher se mexer nessa direção. Mas confiar que Deus está indo na frente, fazendo tudo, eliminando tudo que vai te atrapalhar. Ele pode até permitir fracassos ao longo do caminho, tá? Deus pode permitir fracassos no meio do caminho, porque Ele está mais interessado no trabalhador do que no trabalho. Olha que interessante, essa sacada que eu tive quando eu estava lendo essa parte foi interessante. Será que Deus não está nem aí para o que a gente vai fazer? Será que o propósito de Deus é fazer a gente realmente atingir o nosso ápice de evolução nele? Através da nossa vida, né? Atingir o nosso grau máximo. Só que não tem como. A gente só vai atingir nosso grau máximo fazendo coisas, fazendo o trabalho. Por isso que eu falo que você tem que ser obediente. Se você for obediente, você vai ser transformado, lapidado, vai ser aumentado e tal, e vai chegar na sua forma máxima, para fazer o trabalho com a sua performance máxima de dependência, fazer a tua obra, entregar para ele, partir daqui a tua obra, continuar com um legado, com outra pessoa vindo, pegando exatamente aquilo naquela fase e ela se engrandecendo ao máximo nele para fazer a segunda estágio da obra e assim as coisas vão. Então isso fica muito claro para mim. Pode ser isso. Às vezes ele, o Senhor, até pode sacrificar o teu trabalho para aperfeiçoar o trabalhador. Então ele pode até sacrificar o teu trabalho, ou o trabalho dele mesmo, para aperfeiçoar você. Essa fase de dificuldade é o campo de provas da fidelidade. É o deserto. É onde realmente a gente passa por uma dificuldade. Onde as pessoas vivem uma vida cíclica que passa aí 40 anos no deserto, sendo que ela vai passar apenas 40 dias. E aí você vai para a fase 4, que é o lugar da realização. Aqui é o alcance da visão. Aqui podemos desfrutar dos frutos da nossa preparação e da fidelidade de Deus. Aqui é onde se mostra a obediência que a gente teve. É realmente onde a gente realmente transborda, se alegra, evolui e depois de um tempo a gente entra na quinta fase, que é o lugar dos novos começos e das novas visões. Não acredite que o dia que você chegar lá não vai se formar um novo lá para você buscar. Até o fim, até o último dia, você vai buscar sempre pela boa e perfeita vontade de Deus. E toda vez que você cumpre uma boa, perfeita vontade de Deus, vem um novo desafio e um novo desafio vem.
Aqui você será desafiado mais uma vez com uma nova visão do Espírito Santo. Quando você chegar nessa fase, vai vir uma nova visão e o Espírito Santo vai te desafiar. Pá, tá aqui. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. Exemplo desse projeto aqui. Áudios no WhatsApp e agora podcast, YouTube e aulas de plano de ação. Vamos ver o que Deus vai falar para mim quando eu chegar nessa fase aqui do novos começos, das novas visões. Qual vai ser a próxima visão que o Espírito Santo vai me dar. A realização dos seus sonhos não é um destino, não é, mas apenas mais um passo no ciclo que continua a repetir ao longo de suas vidas. Então, isso é uma coisa importante. Onde você, realizei meu sonho, mas não é o seu destino. É só mais um passo para o que ainda vai vir. Deus vai te levar de volta à primeira fase da nova visão, que exigirá mais preparação, mais dificuldade, antes que o nível seguinte de realização for atingido. Eu sei que não é uma injeção de ânimo, mas esteja animado, porque com certeza o sabor disso é o sabor de Jesus, certezíssima na sua vida. Tenha fé, acredite. Quinta característica da vontade de Deus, para que você saiba, que você já sabe que ela existe, você sabe que ela está lá, você só precisa procurar, e quando você começar a procurar, você sabe como que é a vontade de Deus para a tua vida. Deus está interessado na nossa jornada e não apenas em nosso destino. Na jornada, Deus faz uma obra em nossas vidas que tem valor eterno. Então Deus não está nem aí para o destino, Ele quer saber da jornada. Porque na jornada está o trabalhador evoluindo, está o trabalhador aprendendo a ser dependente, está o trabalhador aprendendo a ser obediente, está o trabalhador aprendendo a aceitar Jesus dentro de você para limpar a tua alma, para organizar a tua vida. Quando se refere à vontade de Deus, eu sei que você quer chegar logo no teu destino. Eu sei que você quer ouvir o GPS dizer, você chegou no teu destino, mas há um longo tempo que se passa entre o momento em que Deus nos chama para alguma coisa e o momento em que cumprimos a tua vontade para a nossa vida. Há um longo tempo para isso acontecer. Por quê? Porque existe uma jornada ali, às vezes de uma vida inteira, assim como muitos. O processo de seguir Deus em obediência, passo a passo, em meios a muitas incógnitas, ou seja, o que é isso, cara? Que confusão e tal. Há muitas provações, ou seja, todo mundo tentando te puxar para baixo, o mundo se levanta contra você. E dificuldades é uma parte significativa do nosso desenvolvimento e preparação. É muito significativo isso. Deus usa a jornada para nos ensinar fé, para refinar nosso caráter e para nos equipar para os desafios maiores que estão à frente. Então presta atenção, ter uma vida com o sabor de Jesus é simples, mas não é fácil, porque precisa de você. Precisa de você escolher isso todos os dias e você caminhar em direção disso todos os dias. Espero que essa aula tenha estourado a sua mente, espero que você tenha arrebentado de anotar coisas e que a partir de hoje você consiga procurar pela vontade de Deus, complementando a todas as aulas passadas, mas a partir de agora procurar a vontade de Deus, sabendo das características que essa vontade de Deus tem para a sua vida. Fica com Deus e boa sorte aí na sua... Boa sorte não, né? Não existe boa sorte, existe tomada de decisão, ir em diante que Deus vai te dar. Só acredite que a sua vida vai ter um sabor de Jesus